Eu quero te convidar, amado, a abrir o texto bíblico de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 em diante. 1 de Pedro, capítulo 4, de 12 a 19. 1 de Pedro 4, de 12 a 19. Primeira de Pedro 4, de 12 a 19. O texto bíblico nos diz assim. Quem está com dificuldade de achar, pode olhar aqui na parede. O texto já foi projetado. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa estranha ou extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Senhor querido, é uma alegria ter a Tua palavra diante dos nossos olhos, mas também é uma responsabilidade. Porque quando nós vivíamos na nossa ignorância, nós não sabíamos. Mas agora, Pai, que os nossos olhos foram abertos, então não somos mais ignorantes. Conhecemos a Tua palavra, conhecemos a Tua verdade. E que possamos receber da parte do Senhor a graça para vivermos de maneira que lhe sejamos agradáveis. Porque esse mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. E nós somos dos que querem permanecer para sempre. Não queremos olhar para este mundo como sendo o lugar da nossa permanência, mas como o lugar da nossa passagem. Somos peregrinos em terra estranha. Por isso, Senhor, a nossa visão é do alto, a nossa visão é da eternidade. E que possamos nos preparar para isso, a cada dia. E nos dias de hoje, dá-nos a consciência do fogo que vem da parte do Senhor para nos provar, para nos purificar. E que possamos dar boas-vindas a este fogo que nos purifica. Que pode parecer a princípio estranho, mas que é para o nosso bem. Dá-nos esta consciência, dá-nos esta visão e prepara-nos a cada dia, Senhor, porque estamos caminhando na direção do Senhor. Obrigado por tudo, nós queremos honrar e glorificar o Teu nome nesta manhã mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Eu gostaria de falar sobre alguns elementos que fazem parte do trabalhar de Deus na nossa vida. A partir do momento em que eu e você recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e quando nós fazemos isto, nós fazemos justamente porque nós estamos cansados da velha forma de viver, do velho padrão no qual vivíamos, do velho estilo de vida, e nós abraçamos a fé, nós abraçamos o Senhor Jesus, querendo viver em novidade de vida, e entendendo que esse mundo é podre, que esse mundo está passando.
a sua concupiscência. Concupiscência quer dizer, é um texto bíblico, e concupiscência quer dizer desejo forte. Nós no passado vivíamos de acordo com os desejos fortes que nos acometiam e que faziam parte da nossa vida. Sentimos o desejo forte, um desejo forte que nos levava ao pecado, que nos levava à imoralidade, que nos levava à maledicência, que nos levava a um estilo de vida que era reprovável. Mas quando nós encontramos Jesus, o Espírito de Deus habitou em nossa vida, o Espírito de Deus nos convenceu de que aquele estilo de vida estava nos levando para a morte, e para a morte eterna. E então nós choramos, e então nós nos arrependemos, e então nós nos quebrantamos em temor e tremor diante de Deus, e então naquele momento o nosso nome foi mudado, foi escrito no livro da vida, e por meio do arrependimento e da fé, nós nos devotamos ao Senhor. Ele entrou em nossa vida, e a partir daquele momento Ele ateou um fogo. A partir da hora em que nós nascemos de novo, Deus ateou um fogo. Esse fogo não é o fogo do juízo, mas é o fogo da purificação. Muitos aqui sabem exatamente como a prata ela é refinada, né? A prata ela tem uma série de impurezas e ela precisa passar pelo fogo. Quanto mais ela passa pelo fogo, mais valiosa ela se torna. Porque enquanto ela contém em si mesma todas as impurezas da sua velha realidade, ela não tem muito valor. Mas ela é colocada ali no cadinho e ela é exposta a um fogo. E o ourives, ou aquele que está trabalhando na purificação da prata, ele tem que ficar olhando ali, né? Ela é exposta ao fogo e ele tem que olhar, perceber, porque há uma medida certa do fogo e não pode passar daquele ponto. E uma pessoa uma vez perguntou, mas quando é que o senhor sabe que chegou a hora de tirar a prata do fogo? E ele respondeu, quando a minha imagem é refletida, quando eu consigo ver a minha imagem na prata, é a hora que precisa tirar. Esse é o ponto. Quando eu vejo a minha própria imagem na prata, minha imagem refletida, é o ponto de tirar. E é interessante que é Deus quem nos coloca neste fogo, e Ele está à espera de ver nessa prata, e essa prata sou eu, essa prata é você. E Ele mesmo, o Senhor Jesus, olha para essa prata e Ele permite que essa prata seja exposta ao fogo para a purificação. E qual é o momento para se retirar? Quando a imagem de Cristo é refletida em nossa vida. Quando Jesus consegue se ver em mim. Interessante isso, né? Quando Jesus consegue olhar para Juliana, eu estou vendo, eu sou Cristo e você é a Juliana. Eu olho para você e no começo é Juliana, 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 mas há um momento que a Juliana sai de cena e eu começo a ver Cristo nela. Eu começo a ver Cristo refinado, Cristo vivo, Cristo presente. E então é o momento em que se diz, é o ponto em que ela deveria chegar. É o ponto que seu Luiz deveria chegar. É o ponto que a dona Midélcia devia chegar. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, que é o Senhor quem ateia esse fogo no nosso meio. E ai de nós se esse fogo não vem. Se não chega o fogo, não somos purificados. Se não chega o fogo, permanece o Wilson, permanece a Andréia, permanece Helena, permanece Dorinha, permanece Elcio. Se não tem fogo, tem eu. Se não tem fogo, tem a minha imagem, a minha glória, o meu querer, o meu desejo, a minha forma de pensar, a minha religião, a minha maneira de fazer as coisas. Sou eu. Mas eu não posso me salvar a mim mesmo. Então, quando você nasce de novo, Deus ateia o fogo. Não é o fogo do juízo, mas é o fogo da purificação. E talvez alguns perguntem, mas pastor, na prática, como é que este fogo se processa? Se processa no seu local de trabalho, se processa dentro da sua casa. Talvez você não esteja percebido disso, mas não importa quem seja seu marido, não importa quem seja sua esposa, não importa quem sejam seus filhos, em que firma você trabalhe, qual seja o seu chefe, Deus é poderoso para fazer com que este fogo te acompanhe nos processos da sua vida. E não importa por onde você passe, não importa com quem você esteja, não importa as circunstâncias da sua vida,
todas elas concorrerão para fazer vigorar a ação plena e perfeita deste fogo nos espaços da sua vida e nos processos da sua vida. Não importa como, quando, onde, com quem. Cada um de nós tem uma realidade de vida. Não fique pensando que o fogo está aqui. O fogo está aí. O fogo está nos processos da sua vida. Passa pelos caminhos por onde você passa. Talvez eu não conheça os seus caminhos, mas Deus sabe todos os dias. Quando você acorda, que hora você acorda, que ônibus você pega, qual é o motorista que costumeiramente te leva até o local de trabalho, quais são as circunstâncias que envolvem a sua vida, e em todas elas o fogo ardente de Deus está passando para te purificar. O fogo da presença de Deus te purifica. O fogo da presença de Deus te envolve, te acompanha, permanece. Já disse isso algumas vezes, e eu admiro quando os filhos crescem, mas os pais também se tornam idosos, e aí falece a mãe ou o pai, e então o pai ou a mãe ficam aos cuidados do filho, né, ou da filha. E às vezes é um período difícil, porque vem a fase da velhice, as situações da velhice começam a envolver, e a gente começa a perceber aquele filho ou aquela filha dedicado no cuidado do seu idoso, no cuidado do seu pai ou no cuidado da sua mãe, com resignação, com altruísmo, com humildade, com paciência, com tolerância, sem blasfemar, sem reclamar, sem pedir que Deus antecipe aquilo, não. Mas permanece a cada dia fiel no seu posto, naquele período. Por quê, queridos? Porque aquele período é um período de fogo de Deus para a sua vida, para provar a tua filiação, para provar o seu caráter como filho, para provar a sua postura e para provar a sua atitude, para provar a sua longanimidade, para provar a sua paciência, para provar a sua fidelidade, quando talvez muitos abandonariam, mas você não abandona. Muitos abririam mão, mas você não abre. Porque você tem uma postura diferente, porque você tem uma visão diferente, porque você entendeu que aquilo para a sua vida foi um período de Deus, foi uma prova de Deus para a sua vida, para te refinar. Por quê? Porque amanhã você fica velho também. Porque aquilo que você faz hoje para o seu pai, para a sua mãe, amanhã você vai precisar que alguém faça por você. E se você não tem filho ou filha que faça a mesma coisa, Deus, na sua infinita misericórdia e graça, levantará alguém para te retribuir a fidelidade, não digo nem favor, porque é obrigação, mas para te retribuir a fidelidade, para te retribuir a semeadura, mas que você e eu possamos ter a devida consciência de que nos devidos momentos da nossa vida, ora quando estamos na empresa, ora quando estamos tendo de lidar com a velhice do pai ou da mãe, ou de alguém, Deus nos submete ao fogo da sua prova, para nos purificar. E Ele nos purifica também nos nossos erros. Quando nós erramos, nós aprendemos a lição. Quantas e quantas vezes eu tive que entender a palavra de Deus, não a palavra pregada, porque ela tinha sido pregada muitas vezes, mas às vezes a gente ouve muito a mesma coisa, e a gente se familiariza com aquela mensagem, ou com aquele ensino, e aquele ensino se torna um ensino apenas intelectual, mas às vezes eu tive de aprender nos erros, e o erro marca a nossa pele, o erro às vezes marca o nosso coração, a palavra é gravada no nosso coração, quando nós erramos também, porque aí a gente olha para a palavra e diz, puxa vida, eu ouvi isso, eu aprendi isso, tantas e tantas vezes, mas talvez nunca dei importância, nunca dei valor, mas agora que eu senti na pele o efeito do meu erro, essa palavra foi gravada, pena que foi dessa forma, poderia ter sido de uma maneira mais tranquila, mas é o fogo da prova.
Quantos aqui já aprenderam depois de terem errado? Quantos aqui? Tudo isso? Fogo. Mas, querido irmão, saiba que a partir do momento que você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor é quem ateia esse fogo, e glória a Deus por isso. Por isso que Pedro foi um instrumento de Deus para escrever aqueles irmãos que tinham recebido Jesus, mas a partir daquele momento uma grande prova, uma grande perseguição veio. E perseguição que vinha de todos os lados, vinha de dentro de casa, vinha dos vizinhos, vinha dos inimigos da fé, dos inimigos do Evangelho, e muitos ficaram aturdidos pensando, puxa vida, eu recebia Jesus e agora as coisas na minha vida pioraram. Muitos diziam, eu recebi Jesus e as coisas agora pioraram, a prova parece que é mais forte. E Pedro então é usado por Deus para dizer, não estranhe, não fique pensando que esse fogo é uma coisa estranha, ou uma coisa extraordinária, mas é um fogo que vem de Deus, para te purificar, para te limpar do egoísmo, para te limpar do orgulho, para te livrar da vaidade, para te livrar do medo, para te livrar de tudo aquilo que era fantasma na sua vida, a fim de que a imagem de Cristo possa ser projetada na minha vida e na sua vida. Que Cristo possa olhar para mim e ver, não Wilson, mas ver Cristo. Em nome de Jesus. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar. Mas no versículo 14, o segundo ensino está no que está no versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Amado, o que dá continuidade a este fogo na nossa vida? A nossa postura a favor da verdade. O que faz com que este fogo seja mais intenso na sua vida? A sua postura, o seu posicionamento. Eu quero hoje, em nome de Jesus, que você compreenda que talvez muitos não estejam sentindo esse fogo. Senhor, eu não estou sentindo o fogo da prova. E uma das causas, talvez, de um ou outro não sentir o fogo da prova é porque, na hora do seu posicionamento, você não tem se posicionado ao lado do que você crê. Você não tem se posicionado ao lado do que a palavra de Deus diz. Então você não sente o fogo. Você não sente o fogo da prova. Porque na prova, estamos escolhendo o caminho mais fácil. Estamos escolhendo um caminho mais tranquilo, o caminho mais largo. Eu vou dar um exemplo para você. Se alguém chega para você na sua empresa dizendo, querido, você tem que depor contra alguém, mas o seu testemunho será um testemunho falso. Você precisa se posicionar e dizer, eu posso perder o emprego, mas eu não vou incorrer no que a palavra de Deus diz que eu não posso incorrer. O meu testemunho não pode ser falso contra alguém e contra a verdade. Mas alguém vai dizer, mas se você não fizer isso, você pode perder o seu emprego. Não tem problema. Se você perder o seu emprego, talvez você perca o financiamento da sua casa. Não tem problema. Mas se você se posicionar dessa forma, talvez isso e aquilo outro venha acarretar. Não tem problema. Que venha o fogo da prova de Deus, porque é preferível ter o fogo da prova de Deus hoje que me purifica, do que amanhã abraçar o fogo do inferno, que me condena para toda a eternidade. Senhor, que venha o teu fogo hoje, que eu perca o emprego hoje, Senhor, que eu passe por privações hoje, tudo hoje e tudo agora.
Porque é melhor que todas essas coisas me sobrevenham agora. Mas se me sobrevierem agora, eu estou contigo. E o Senhor está comigo. Do que vir amanhã e eu não ter a tua presença. E é mais ou menos disso que Pedro está falando. Se você padece por amor ao Senhor, e por amor ao Senhor, é isso. Não vou prestar depoimento falso, não vou aceitar suborno, não vou aceitar as ofertas rápidas, imediatas, porque elas todas são passageiras, e que venha o teu fogo. E que venha o teu fogo, Senhor, da tua prova sobre a minha vida. Mas eu quero passar por tudo isso, estando contigo. Que não padeça nenhum de nós como malfeitor. Que não padeça nenhum de nós pelo fato de no momento da prova, termos escolhido o caminho talvez mais fácil e mais cômodo. Mais imediato. Para esses que escolhem esse tipo de caminho mais rápido, mais fácil, mais imediato, eles não conseguem sentir esse fogo da prova de Deus. Porque eles estão trafegando pelos caminhos que lhes são mais confortáveis. Mas o fogo da prova de Deus é para aqueles, como a Elisandra compartilhou hoje, citando o texto de Daniel. E embora ela tenha falado de Daniel, mas também falou sobre os amigos de Daniel, na passagem bíblica, Sadraque, Mesaque e Abdenego. O rei fez uma estátua e disse: todo mundo tem que se prostrar diante dessa estátua. E se não se prostrar, o juízo vai vir. E todo mundo, no sonido da trombeta, todo mundo se prostrou diante daquela estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego não se prostraram, porque eles entenderam o que a palavra de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, só a Ele prestarás culto, só diante dele se prostrarás, só a Ele prestarás adoração e reverência. Sadraque, Mesaque e Abdenego entenderam isso, não se prostraram, tiveram uma segunda chance, não aproveitaram a segunda chance. E para onde eles foram? Para a fornalha de fogo ardente. Foram lançados lá. E antes de serem lançados, eles disseram ao rei, dizendo: ó rei, o meu Deus, o nosso Deus, é poderoso para nos livrar dessa fornalha. Mas se Ele não livrar, não tem problema. Cabe a Ele, se Ele quiser nos livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser livrar, Ele não livra. Ele é Senhor. É diferente da teologia que nós temos ouvido hoje, nos púlpitos e nos púlpitos e nos púlpitos, onde Deus passa a ser o meu servo. Eu já não sou mais servo de Deus, Deus é meu servo. Ele tem que me dar casa própria, Ele tem que me dar carro, Ele tem que me fazer prosperar. Na verdade, Ele acaba sendo o meu servo e eu o Senhor, e está errado. Aqueles 3 homens disseram: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, fica certo, ó rei, que Ele é Senhor e nós não nos prostraremos. E eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E eis que de repente olharam lá para dentro. Foram 3 homens lançados, mas olharam fixamente e tinha um 4º homem no meio deles, com a aparência de um anjo, com a aparência de um filho de Deus. Estava lá no meio. E então o rei mandou sair, e eles saíram daquela fornalha sem um fio de cabelo chamuscado. Nem um fio de cabelo. Como pode? Deus quis livrar. Deus deu livramento a Elisandra, porque ela disse: posso perder o emprego, mas eu não vou conviver com essa realidade pecaminosa.
Deus deu livramento. Poderia não ter dado. Poderia ter feito com que ela ainda passasse por um tempo de prova. Mas, Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faltará. O Senhor vai cuidar de mim no desemprego. Amém? Que nenhum de vós padeça como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Eu creio que o Espírito Santo quer que hoje nós enchamos o peito com santo orgulho, não é o orgulho pecaminoso, nem o orgulho farisaico, mas é o orgulho santo, no sentido de dizer, se eu vier a sofrer, eu quero sofrer como cristão. Quero sofrer como cristão. Sofrer como cristão. Amém? Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Essa foi a segunda palavra. A primeira é do fogo de Deus. A segunda palavra é da sua postura diante das provas a que você é submetido. De que lado você fica e qual é o caminho que você escolhe no momento da prova. O primeiro é o fogo de Deus, da purificação. O segundo é a sua postura diante dos caminhos que Deus lhe propõe. Mas a terceira, no versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Diga, é com dificuldade que o justo é salvo. Não sei se você já tinha lido essa passagem, ou se você já tinha percebido essa passagem. Porque é com dificuldade que o justo é salvo. Eu queria que você dissesse comigo de novo. Porque é com dificuldade que o justo é salvo. E se o juízo começa pela casa de Deus, a terceira coisa que eu queria falar é que antes do fogo do juízo, tem o fogo da purificação. Qual dos dois fogos você escolhe para a sua vida? Qual dos dois fogos você escolhe para a sua vida? Purificação. É da purificação. Para desimpregnar de você o velho homem. Deus coloca um chefe meio ali autoritário, e se fica meio assim, Senhor, o que tu queres com isso? Mas eu me submeto ao fogo da tua prova. Talvez esse chefe autoritário, perseguidor, seja uma bênção na sua vida. Para desimpregnar de você a autossuficiência, o orgulho, a arrogância, a prepotência. Às vezes Deus permite uma privação financeira para tirar de você a falsa segurança que esse mundo oferece. Mas é o fogo da purificação. Fogo da purificação. Mas, amados, por esse tempo, nós podemos não nos expor a esse fogo. Nós podemos não perceber as oportunidades. Talvez durante os anos da nossa caminhada com Cristo, nós não tenhamos tido o discernimento deste fogo desimpregnador ou purificador. E é nessa hora em que Pedro, pelo Espírito, diz: porque a ocasião de começar
O juízo pela casa de Deus é chegada. E a hora em que ele entra no outro fogo, e na última coisa que eu queria compartilhar, que é o fogo do juízo, que é justamente sobre aqueles que não perceberam a oportunidade e a demanda do fogo purificador, e no tempo de quebrantamento não se quebrantaram, no tempo de santificação não se santificaram, no tempo de praticar a justiça não praticaram. Mas estamos na casa de Deus. Então chega um segundo fogo, mas não é o fogo purificador, é o fogo do juízo, é o fogo do corte, é o fogo do qual nem eu nem você gostaríamos de passar, mas ele começa pela casa de Deus, ele passa por nós, ele passa pela vida dos pastores, ele passa pela vida dos líderes, ele passa pela vida dos chefes de família, passa pela vida das mulheres, passa pelos jovens, passa por todos. E é nessa hora em que ele diz, nesse momento do juízo, porque o juízo tem a ver com poda, esse juízo tem a ver com cortes, esse juízo tem a ver com estreitamentos de caminho. E é justamente dentro desse contexto que ele diz no versículo 18, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Eu não sei qual tem sido o teu sentimento, mas o meu sentimento tem sido nesses dias de muita reverência e de muito zelo no sentido de parar para ouvir Deus. O que o Senhor está falando nesses dias a mim, o que o Senhor está falando à igreja que pastoreio, o que o Senhor está falando a nós. O que o Senhor está falando? Num tempo em que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Qual é a mensagem que o Senhor me dá nesse dia para a minha vida? Para os meus filhos, para a igreja que pastoreio, num tempo em que eu tenho a plena convicção, em que é um tempo em que a iniquidade tem se multiplicado, e o amor de muitos, por conta disso, tem se esfriado. Não temos tido desejo de orar, não temos tido desejo de ir à igreja, não temos tido desejo de buscar a Deus. E por mais que você pense que o que você tem é um desejo, é um querer, mas eu acredito que ainda está muito aquém, na minha vida e na sua vida talvez, muito aquém do que poderia ser. Temos sido formais, temos olhado para o relógio, temos tido pressa para entrar e para sair. A comida para nós é muito importante. Acho que vocês entendem o que eu quero dizer. E há um tempo em que, de fato, se multiplica a iniquidade. E o amor de muitos se esfria. Antigamente, para alguém ter acesso à pornografia, ele tinha que sair de casa, ir na banca de jornal, comprar e levar para casa. Hoje, num clique, você tem à exposição tudo que se oferece no mercado. Se multiplica a iniquidade. E o amor de muitos se esfria. E é para essa geração que Pedro está pregando. Se é difícil o justo entrar, que dirá o ímpio? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem.
O namorado está pedindo para você uma prova de amor, ele não é digno. Ele não é digno de você. Se ele está pedindo uma prova de amor, quem ama não precisa de prova de amor. Quem ama de verdade não pede prova de amor. Ah, vai comigo para tal lugar, vamos ter um encontro assim, vamos ter uma intimidade sexual, porque assim você vai provar que me ama. Então você diz, olha, você não serve para mim. Porque eu encontro na palavra de Deus que diz que acima de tudo eu tenho um Deus sobre a minha vida. E esse Deus sobre a minha vida requer da minha vida que eu seja santa e que eu seja santo, porque eu sou dele. Então você não serve para mim. Vai chorar um tempo? Passa pelo fogo da prova. Vai gemer por um tempo? Passa pelo fogo da prova. Mas Deus vai ficar muito feliz com você. Porque você abriu mão de um relacionamento por amor a Ele. Você sofreu por amar a Jesus. Amém. Sinta esse fogo purificador na sua vida. Você está vivendo com alguém que não é seu marido? Estou te dizendo hoje, em nome de Jesus. Está vivendo com alguém que não é seu marido, não é a sua esposa. Não deu a César o que é de César, ele não deu a Deus o que é de Deus. Não foi no cartório acertar o seu casamento. Está vivendo junto. Querido irmão e querida irmã, como seu pastor, hoje eu estou dizendo, cuidado, porque você tem amado o presente século. Você tem amado mais uma pessoa do que a Deus. E digo isso como alguém que percebe que o tempo se aproxima. Amanhã, ninguém vai poder dizer, o pastor não falou, o pastor não pregou, o líder não ministrou. Você está calmo e tranquilo na sua condição. Você tem amado o presente século. Você não tem amado a Deus. E hoje é um tempo que Deus nos dá como oportunidade para revermos nossos caminhos e nos voltarmos para Deus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor querido, eu quero te agradecer porque nessa manhã o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. O Senhor hoje perdoa, o Senhor hoje purifica. Eu quero te convidar, querido, você para receber essa oração. Se você hoje deseja colocar a sua vida diante do altar do Senhor, vem aqui à frente. O Senhor hoje quer produzir no teu coração vida. O Senhor hoje quer te perdoar. O Senhor hoje quer te purificar. O Senhor hoje quer me purificar. Quer purificar a sua vida e quer nos dar vida abundante. Receba deste fogo da presença do Senhor. Receba deste toque do Senhor na sua vida em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos hoje te agradecer pela oportunidade que temos de ouvir a tua voz. Deus, que hoje, nesta geração, possamos ser impactados pela presença do teu Espírito Santo, da mesma forma que o teu povo lá no período da igreja primitiva, depois de ouvir a pregação de Pedro, todos a uma só voz disseram: que faremos, porém, irmãos, que faremos da nossa vida? Diante dessa palavra, diante dessa pregação e diante da eternidade, que faremos? E a palavra foi bem diretiva e bem pontual: arrependei-vos, 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 e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Arrependei-vos, 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 e cada um de vós mergulhe, cada um de vós seja imerso, cada um se identifique com a morte de Cristo, e veja ali os seus pecados sepultados, e ressurja com Ele para viver em novidade de vida,
em novo procedimento, em nova mentalidade, com um novo coração. Senhor bendito, que hoje possamos ouvir a Tua voz. Que hoje possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor, com o fogo da Tua presença, com o fogo do Teu quebrantamento, com o fogo do Teu arrependimento, Senhor. Oh Jesus, dá-nos reverência neste tempo, ó Pai. Abra os nossos olhos neste tempo, Senhor. Abra os nossos olhos neste tempo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nesta manhã nós te pedimos. Nessa manhã, todos nós temos a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Só o Espírito Santo sabe o que vai no seu coração agora. Mas o Senhor Jesus morreu na cruz justamente para nos oferecer perdão, misericórdia
e graça, graça sobre graça, para que em todos os processos de purificação não sejamos destruídos, mas possamos viver uma vida feliz, uma vida alegre ao lado do Senhor e na presença dEle. Mas permita este fogo purificador te livrar do mal. Quero te agradecer, Senhor. E a única coisa que Deus espera, ou as duas únicas coisas que Deus espera de você nessa manhã, de mim, de você, são arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Obrigado, Senhor querido, por toda obra perfeita que flui do Teu trono na minha direção, na direção do Teu povo nesta manhã. Quero te agradecer, Senhor, porque este fogo também nos traz alegria, alegria da Tua presença. Pois a Tua palavra diz: alegrai-vos nessa prova, porque é para o vosso bem, é para o nosso bem. Alegrai-vos na provação, sede pacientes na tribulação. Aleluia, Senhor. Quero te agradecer, porque nesta manhã temos a oportunidade de nos devotarmos a Ti, mais uma vez, com gratidão, com alegria, em nome de Jesus. Enquanto você ainda está orando, talvez ainda de cabeça baixa, buscando a Deus, enquanto você permanece aqui à frente, eu queria fazer um convite a quem nos visita hoje e talvez ainda não teve uma oportunidade de entregar seu coração para Jesus e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você tem esse desejo no seu coração, como muitos aqui já fizeram há muitos anos atrás, alguns mais recentemente, mas todos nós tivemos um momento em que nós ouvimos a mensagem e identificamos aquela mensagem como sendo um recado de amor do Senhor, que quer nos salvar e quer nos ter ao lado dele, uma carta de amor. Se hoje você entendeu o amor de Jesus por você, que veio para te livrar deste mundo mau, veio para te perdoar, para te salvar. Se você entendeu que o Senhor hoje está te convidando para que você seja propriedade dele, levante a sua mão, eu quero orar em seu favor. Amém. Veja a sua mão, veja a sua mão. Glória a Deus, que alegria pela decisão de vocês. Mais alguém que está dizendo: eu quero Jesus na minha vida? Amém. Glória a Jesus. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, por favor. Isso, queremos cuidar de você. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação, o dia mais importante da sua vida. Um dia de quebrantamento, um dia de perdão, um dia de vida. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está fazendo aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo hoje aqui. Obrigado por Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu gostaria que vocês, juntamente com a igreja vai nos ajudar nesta oração. Por favor, repitam após mim esta oração. Pai querido, nesta manhã eu ouvi a mensagem de que o Senhor Jesus, Teu Filho amado, veio para morrer por mim, a fim de me salvar, e a partir deste momento atear o fogo da purificação, para que todas as impurezas da minha vida possam ser queimadas, destruídas, porque eu quero ser
o que o Senhor quer que eu seja. Pai querido, eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e de viver no controle da minha própria vida. Pai querido, eu entrego a minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Que teu Espírito de vida entre na minha vida, eu sinta a tua presença, eu ouça a tua voz, e eu seja conduzido por tua bondosa mão, em nome de Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero estar na tua presença por toda a eternidade. Amém, amém. Dê um abraço no seu irmão, querido. Hoje, diga para ele: hoje é um novo dia de purificação na presença do Senhor.